Oi, pessoal, bem-vindo ao Imunocast, um podcast sobre medicina, mas diferente de tudo que você já viu ou ouviu por aí. O nosso intuito aqui é ter um papo descontraído, leve, sobre a nossa jornada na medicina, sobre a nossa vivência profissional e pessoal. E para isso a gente vai estar sempre acompanhados de convidados maravilhosos que vão trazer pontos muito relevantes aí sobre os assuntos. Bom, hoje o nosso convidado foi meu veterano na faculdade, é alergista e imunologista pela ASBAI, fez residência pelo servidor estadual, mestre em imunologia pela USP, doutor em ciências pela Unifesp, coordenador do Centro de Referência e Excelência em Urticária da Unifesp, coordenador do Núcleo de Alergia do Hospital Sírio-Libanês, tem mais um monte de artigos publicados. E o mais importante é meu amigo, Luiz Felipe Encina. Bom, muito bem-vindo. Estou muito, muito, muito feliz de você ter aceitado esse convite. Lisonjeada. Uma honra, Luiz Felipe. Dar tempo, às vezes, é a coisa mais importante que a gente tem. E a gente quer falar hoje sobre urticária. Ótimo. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa das duas. Já assisti alguns episódios excelentes. Recomendo, pessoal, assistam. Isso. E vamos lá, vamos falar de urticária e do que mais vocês quiserem. Vamos lá. Sabia que urticária foi um tema que, quando eu perguntei lá no Instagram, o pessoal pediu muito para falar sobre urticária. Porque urticária, assim, quando a gente pensa em alergia, o que é a primeira, né? Alguma coisa de alergias. Urticária vem na cabeça. É a principal, né? É a principal lesão. Eu falo que, né, tem cara de alergia, tem nome de alergia, nem sempre há uma alergia. E eu acho que isso é um conceito que fica, assim, às vezes difícil de entender para quem não é o alergista. Então, Luiz Felipe, explica, assim, dá um conceito. O que é uma urticária? Bom, se a gente for falar do conceito técnico, né, a urticária é uma condição, esse é o termo que se usa, né? Uma condição caracterizada pelo aparecimento de urticas e ou angedema. Aí as pessoas que estão assistindo podem perguntar, mas o que seria uma urtica? O que seria um angedema? Então, falando em termos técnicos ainda, né? A urtica é uma lesão eritematosa, edematosa, que coça, tem prurido, aparece e desaparece sem deixar marcas. Falando em termos populares, é uma lesão na pele avermelhada, elevada, que parece uma picada de mosquito, muito parecida mesmo. Coça bastante, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria sim. E ela aparece e desaparece, vai mudando de lugar sem deixar marca. E o angedema é um inchaço, só que é um inchaço rápido, súbito, deformante, que vai pegar principalmente lábio, pálpebra, língua e extremidades, mãos, pés, orelhas, etc. Então, essa é a definição de urticária. Ou seja, urticária não é sinônimo de coceira, como muita gente pensa, ou de alergia, né? A gente vê as pessoas falarem, eu tô com uma urticária aqui, mas não tem nada, tá só coçando, ou ela acha que tem alguma coisa. São coisas completamente diferentes. E a diferença... Bom, e a gente, na verdade, a gente sabe que você é um especialista em urticária crônica, que é uma doença que não está relacionada diretamente à alergia. Qual que é a diferença entre urticária crônica e urticária aguda? Existe uma diferença principal ali já. A urticária crônica, ela vai ficar se manifestando por mais do que 6 semanas. A urticária aguda, por menos. Essa é a principal diferença conceitual. E, claro, consequentemente, né, tem outras diferenças importantes, principalmente relacionadas aos desencadeantes. Enquanto nas urticárias agudas, a gente sabe que infecção é uma causa importante, principalmente em criança. Alimento pode ser uma causa, medicamento é uma causa frequente, principalmente em adultos. Nas crônicas, a gente não tem um desencadeante externo conhecido, exceto nas induzidas, que a gente pode falar daqui a pouco. Mas a urticária crônica não é alguma coisa de fora que está causando. Mas tem coisas que pioram ela? Pode ter. Mas na aguda, sim, você tem algumas coisas que podem causar. Embora uma parte das agudas, talvez quase metade, também não tenha nada. Por isso que a gente chama esses casos, principalmente nas crônicas, que não tem um desencadeante, de espontânea, porque ela aparece do nada. Então, assim, né?
durou muito tempo, tá durando muito tempo, durou mais do que 6 semanas, chama de crônica, e aí você tem que parar. Eu falo pro paciente, para de ficar procurando, né? Isso. Relaxa, senta, relaxa e para de tentar achar uma causa, porque na crônica, essa causa não é ali o que você comeu, o que você tomou, né? Esse é o conceito, assim. Exato, é o que eu sempre falo, a causa não está fora, está dentro. Então, hoje a gente sabe que as urticárias crônicas, elas têm um mecanismo imunológico, que é como se o próprio sistema imunológico estivesse ativando algumas células da pele, que são os mastócitos, que são as responsáveis. Esses seriam os desencadeantes, é interno. Interno. Nossa, Interno. dentro nosso. A gente pode até usar alguns termos, dependendo do mecanismo, que aí é uma coisa um pouco mais complexa, mas a gente pode falar que a urticária ela pode ser uma autoalergia ou uma autoimunidade. Mas é sempre alguma coisa com você mesmo. Urticária crônica espontânea é com você mesmo. Não tem ali um fator, né? Não é aquele leite que toma ou... Não. Né, O quanto isso... Daí falando isso, eu acho que a alergia, em geral, não tem nenhum momento que algum alérgico não pensou que sempre é alguma coisa que comeu. Sim. Então, seja rinite, dermatite, asma, qualquer uma das alergias. Por quê, né? Por quê? Não sei. O quanto a gente, principalmente assim, na rotina do consultório, obviamente não é a sua rotina, mas quando chega alguma urticária que até 6 semanas ele já viu no mínimo uns 10 médicos. Então, às vezes chega antes, sei lá, 3, 4 semanas. E às vezes a causa, principalmente eu que faço mais pediatria, é viral, não tem nada a ver com comida. Essa criança já passou por vários médicos de pronto-socorro que já tiraram, botaram. Por que essa questão da comida que você acha, da sua experiência? Por que as pessoas acham que é comida? Foi essa a pergunta que eu te fiz. Não, você é aqui que... A gente tá perguntando pra você. Na verdade, eu acho que as pessoas, elas, até falando um pouco mais filosoficamente, eu acho que as pessoas sempre querem achar um culpado para alguma coisa que está acontecendo com elas. É mais ou fácil, uma razão né? muito Você mais descobrir fácil. uma culpa e tirar aquilo, né? Então, é por causa disso, a culpa é daquilo. E se tivesse culpado, você afasta aquilo e resolve seu problema. Sim. Só que na vida não é assim, né? Não só falando da urticária, a vida não é assim. Tem muitas coisas que não depende dos outros. E no caso da urticária crônica, pode acontecer com qualquer um. A gente não sabe por que o sistema imunológico começa a funcionar dessa forma diferente e se autoativar. Tem algum fator já conhecido que possa predispor isso? Predispor... Assim, bem validado, bem... O que a gente sabe? Que quem tem algumas doenças autoimunes outras, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, tem uma chance maior de desenvolver uma urticária crônica. Mas nem todo mundo que tem tireoidite vai ter urticária e vice-versa. Nem todo mundo que tem urticária crônica tem, né? Exatamente. Hashimoto. E tem algumas pessoas que têm alguns... Não é a causa, mas tem aquele fator que foi o start, o gatilho para abrir o quadro de urticária naquele momento. Pode ser que ela tivesse, de qualquer jeito, em uma outra situação. Mas uma infecção, por exemplo, uma vacina... o uso de um anti-inflamatório, qualquer coisa que ative o sistema imunológico poderia ser aquela gotinha d'água para começar a confusão. Você acha que a sociedade desconhece muito ainda essa doença? Eu acho que sim. Eu acho que falta muito, não só a sociedade, mas o próprio meio médico, né? A gente está aqui entre especialistas, mas saiu da especialidade ou das especialidades, se a gente for considerar dermato também, as pessoas não têm ideia o que é urticária. E assim, eu dou um exemplo. Quando eu não era especialista, por exemplo, eu tenho de primeira formação a pediatria, e eu me lembro que chegava uma criança inicialmente com uma urticária, por exemplo, ela estava tomando um remédio. A primeira coisa que a gente pensava e que os colegas pensavam, e eu ainda vejo isso hoje, assim, é o remédio que ela está tomando. Não é que não possa ter sido aquele remédio, né? Mas... quando a gente coloca ali na listinha de possibilidades, na verdade, a primeira opção é o motivo daquela criança estar tomando aquele remédio, é a febre que ela está tendo. É aquele quadro infeccioso. Agora, você explicar e fazer entender, e não é só para o público leigo, eu acho que até para a comunidade médica, que, na verdade, aquela lesão que tem tudo, que parece uma alergia, ela é causada por um quadro infeccioso, às vezes é difícil, né? Fica aquela coisa, mas tudo é virose, tudo é... E você fala,
tem um sentido nisso, né? Porque, na verdade, a ativação dessa célula, desse mastócito, ela não precisa ser só por um elemento externo, por uma causa alérgica. Na verdade, numa situação dessa, em que a gente tem uma criança com uma infecção e um medicamento, pode ser as duas coisas, né? Embora na maioria das vezes seja infecção, mas pode ser uma urticária como manifestação de alergia a medicamento. Sim, mas assim, às vezes é o corante do remédio, sabe? Que aí vai para aquelas... elucubrações. Isso, as coisas que às vezes é o simples, né? Às vezes, olha, vamos tirar, vamos observar, mas às vezes não vai ter uma resposta. Que eu acho que as pessoas, querem muito uma resposta. E nem sempre a gente consegue dar essa resposta para eles. Né? Falando em simplicidade, como é feito o diagnóstico da urticária crônica? O diagnóstico é clínico. Você vai ouvir o paciente, ele vai contar que ele está com um empolamento, uma erupção na pele, uma alergia. Ele vai descrever das formas mais diferentes fotos hoje. possíveis. A tecnologia facilitou. Então, mas eu nunca peço a foto de cara. Primeiro eu ouço, aí ele vai descrever aquele quadro, aquela lesão. Eu vou perguntar, mas quando aparece, fica no mesmo lugar mais do que um dia, dura menos do que 24 horas, vai mudando de lugar, coça, não coça, incha junto. Aí depois que eu perguntei tudo isso e realmente parece, pela descrição, uma urticária, aí eu falo, você tem uma foto para eu ver? Porque a foto, ela ajuda muito, né? Uma vez me perguntaram, faz um tempinho já, qual que é a maior inovação que eu tinha visto na alergia nos últimos anos? Eu falei, smartphone. Porque, né? Não, mas mudou mesmo, ajuda smartphone, muito, gente. Pô, o cara vai lá tirar foto e você vê a lesão quando ela está presente, em atividade. Antes a gente não via, o paciente ia no consultório. Contava, descrevia. Alguns até tiravam foto, imprimiam, mas hoje está muito mais é fácil. completamente diferente, Mas mesmo vendo a foto, se você olha só a foto, a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais também, né? Naquelas outras doenças que se manifestam com lesões urticariformes, ou seja, que parecem urticária, mas não são. E aí só a foto pode confundir se a história não for compatível. Mas é isso. Não precisa de exame, não precisa de biópsia na maioria das vezes, não precisa de nada. É um diagnóstico clínico. É lesão, mais 6 mesmo semanas. porque é uma lesão que ela não é fixa, né? Então você vai fazer a biópsia de uma lesão que, Você na marca verdade, a ela biópsia, desaparece em 24 horas. É. Então a dificuldade está aí também, né? É que muitas vezes, como o paciente, apesar das lesões mudarem de lugar, ele sempre tem alguma. Então acaba dando para fazer a biópsia. Mas tem alguns que só tem lesão à noite. Como é que ele vai Aí ter é que ir mais naquele difícil, horário? E eles gostam de falar, doutor, eu não sei, mas só aparece na minha perna direita. Pode acontecer. Isso acontece. Pode Sempre acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. Só aparece à noite. Só aparece das 6h30 às 8h45. Tudo bem, pode ser. Por quê? Não sei por quê, mas pode. E falando aqui do que a gente viveu nos últimos anos, né, na pandemia e tudo mais, a gente teve um aumento do diagnóstico da urticária, da percepção, né, dos pacientes com urticária crônica. Você percebeu isso também no teu consultório? Você via isso? Tem uma relação? O que pode ter sido a causa? Enfim, o que influenciou isso? Eu não vi isso. Não vi, Verônica, assim, um aumento, até porque meu consultório ele sempre teve um viés maior para a urticária. Aliás, pelo contrário, eu acho que hoje, apesar de muita gente ainda não conhecer, inclusive médicos, eu vejo menos paciente com urticária do que eu via. Porque eu sei que tem mais gente fazendo diagnóstico, tratando, mais colegas que estão estudando mais e conhecendo mais. Então, eu não vi esse aumento, mas eu ouvi muita gente falar que percebeu esse aumento. Nossa, eu percebi muito. Assim, no consultório foi uma coisa gritante. Talvez pelo próprio contexto da pandemia de infecção viral e vacina, isso tenha desencadeado mais, né? Considerando que são duas coisas que poderiam abrir um quadro de urticária crônica. E é grave a urticária crônica, porque é uma dúvida que o paciente sempre chega com essa angústia, com esse medo, né? Esta urticária que eu tô tendo há 5 anos, há 10 anos, todos os dias, isso em algum momento pode fechar a minha glote, pode me fazer um quadro anafilático, enfim, pode se tornar potencialmente fatal? Então, a frase que eu sempre falo é assim, urticária não mata. Urticária crônica não mata, mas acaba com a vida da pessoa. Por quê? Numa urticária crônica, dificilmente você vai ter um edema de laringe e vai morrer asfixiado.
e nem vai evoluir para uma anafilaxia, que é uma outra condição totalmente diferente. Então, isso não vai acontecer. Mas o impacto que ela tem na qualidade de vida é tão grande que a pessoa não tem vida. Então, ela não vai sair de casa, ela não vai se relacionar com a família, com os amigos, ela não consegue trabalhar, não consegue se concentrar por conta dos sintomas, da coceira, do desconforto e até pelo lado estético da coisa, né? A pessoa está numa reunião de trabalho com o presidente da empresa, de repente começa a inchar o lábio ali, não consigo falar. É complicado isso. Então, o impacto é muito grande na qualidade de vida. A gente tem várias medidas disso e esse é o grande problema. E o que a gente tem de tratamento hoje disponível? Hoje, a gente tem 3 medicações que têm evidência científica que funciona para urticária crônica. Estamos falando de urticária crônica, né? Isso. Então, primeira coisa, corticoide não é tratamento de urticária crônica. Porque o corticoide, o uso dele prolongado, como seria necessário para tratar uma urticária crônica, leva a uma série de efeitos colaterais, que é melhor você ficar com a urticária do que com o corticoide. Sim. Então, não. Então, hoje, o que a gente tem como primeira linha de tratamento? Antihistamínico de segunda geração. E aí, acho que vale fazer um alerta para quem está assistindo. Sim. Não usem antihistamínico de primeira geração. Sim. Nomes, não nomes comerciais, mas nomes. Hidroxizina e desclorferinamina. Depois vocês vão procurar o que é isso. Isso eu acho que, na verdade, eu acho que é uma guerra eterna dos alergistas contra o mundo, né? Contra todas as outras especialidades. Porque eles acham tá mudando. Mas tem esse conceito, que é um conceito errado, de que esses antialérgicos são mais efetivos para a pele. Eu acho que não tem uma semana na consulta que eu não pego um que tá tomando algum São mais efetivos para a pele e que ajuda o paciente a dormir. Isso, mas porque assim, não é um conceito falso, né? Porque não é por aí. E essa questão do que faz ele dormir, na verdade, eu tenho casos, eu conheço um colega que caiu depois de tomar e machucou os olhos. Eu conheço uma outra paciente que caiu da escada depois de tomar um antialérgico desse. Então, assim, é grave, não é brincadeira, né? E é exatamente o antialérgico que usam em crianças pequenas, porque acham que é mais seguro, e é o contrário. Exatamente. Então, assim, tem estudos, muitos estudos, que mostram que esses antihistamínicos antigos, né, de primeira geração, eles ocupam os receptores no sistema nervoso central e causam sedação, diminuição da tensão, diminuição da concentração, diminuição da capacidade de aprendizado em criança. Isso ninguém pensa no uso a longo prazo. Então, assim, é muito complicado. E não é mais efetivo do que os de segunda geração, que não tem esses efeitos colaterais. Eu falo, o problema não é o sono, porque o sono, ok, você senta lá e dorme. Mas, assim, o seu reflexo no trânsito, então você pode causar um acidente. Eu falo assim, a criança, o uso prolongado, ela pode deixar, vai ter um atraso no aprendizado. E olha o quanto isso, né, vai ser importante. Não, é uma medicação que é feita para uma coisa, daí eu falo, ela vai para a cabeça, sabe? Por isso que você fica com sono, porque vai para a cabeça. Indo para a cabeça sem motivo algum de ir para a cabeça, não faz sentido. Mas essa é uma luta mesmo. É aquela medicação que ela está enraizada. Eu tô falando isso porque ontem eu tive essa conversa com o pai sobre uma medicação. E, na verdade, foram 2. Uma foi uma mãe que estava sozinha, a outra era um casal. E eu falei a mesma coisa. Eu falei, olha, eu acho que é uma guerra eterna, porque estamos há 10 anos na alergia e há 10 anos você fala isso e ainda você continua vendo. Mas está melhorando. Não, espero. Tem milhares de antihistamínicos de segunda geração maravilhosos, seguros, que a gente pode aumentar bastante a dose. Exato. Então, essa é a primeira linha, antihistamínico. Opa, deixa eu aqui. Aí, segunda linha, que acho que foi o grande transformador da história das urticárias nos últimos anos, que é por enquanto, o único imunobiológico que a gente tem. Imunobiológico, para quem não sabe, é um anticorpo feito em laboratório, nesse caso desse imunobiológico, né, do omalizumab. Então, o omalizumab, ele mudou a história da urticária, antes e depois, né? Quando eu estava na residência, o que eu ouvia dos meus chefes era, se você pegar um paciente com urticária, encaminha para o seu inimigo. Não fique com ele, porque é pepino, não tem o que fazer, é um paciente difícil de lidar, difícil de tratar. E, óbvio, eu não vejo dessa forma, muito menos hoje que a gente tem algumas opções de tratamento. Então, o omalizumab a gente usa para os pacientes que não melhoram com antihistamínico. E ele funciona muito bem.
A porcentagem de pacientes que respondem ao omalizumab é mais ou menos 80%, 85%, talvez até um pouco mais, dependendo do estudo, com praticamente nenhum efeito colateral. Uma segurança muito grande. É muito seguro. Então, isso mudou a história, né? Pacientes que não tinham tratamento, agora tem. Só que tem os 15% que não melhoram com o omalizumab. E hoje a gente tem até como ter uma ideia, através de exames, se o paciente tem uma chance menor ou maior de responder ao omalizumab. E só uma coisa que eu acho que é importante também falar do omalizumab, que não é uma medicação de fácil acesso, não é uma coisa que você compra na farmácia, tem a questão do custo, né? Isso, então não é assim, ele é maravilhoso, ele funciona, mas ele também não é para todo paciente com urticária, porque a gente tem que avaliar ali algumas questões, né? Ele deveria ser para todos, Sim. né? Mas se a gente for considerar que 50% da população só tem acesso ao SUS, e o SUS, infelizmente, não oferece essa opção de tratamento, como os planos de saúde oferecem, realmente tem muita gente que vai acabar ficando sem o tratamento ideal e indicado para esse momento da urticária. Por né? isso que é importante, isso é uma coisa que a gente tem visto aqui, conversando sobre outros temas, que muitas coisas são mudadas Pela sociedade civil, pela né? sociedade Pelas civil. pessoas que precisam Então, realmente. o objetivo é pessoas que têm urticária crônica se mobilizem e vão infernizar. E uma coisa que eu falo também, a gente não pode... e pro médico também, porque eu já ouvi muito assim, ele é do SUS, ele não tem acesso a esse remédio. Então, eu não vou nem pedir. Eu acho que esse paciente, ele tem direito de saber que existe, ele tem direito de saber se ele vai querer brigar ou não por aquele remédio. Exato. Isso vale para tudo, vale para adrenalina autoinjetável, enfim, vale para outros remédios dentro da nossa especialidade. E para as outras também, mas eu acho que é isso, a gente tem que trazer a informação e cabe a ele querer entender se vai querer entrar nessa briga, porque às vezes vale a Acho pena. que a nossa parte é, junto com as sociedades, lutar para, mas precisa também. A gente vê que às vezes muda só quando a sociedade civil entra. E por conta disso, o que a gente faz lá na Unifesp, que é um ambulatório de urticária que atende pacientes de SUS? A gente prescreve e manda todos os pacientes procurarem o local lá de dispensação, enfim, o lugar do SUS que fornece o medicamento, mesmo que seja para ter uma negativa, porque cada vez que vai Sim, porque o SUS está chamando a atenção, exatamente, que é importante. Se as pessoas estão pedindo. Se as pessoas não vão, vai falar, ninguém vem aqui, por que precisa disso? Saúde pública é isso também, entender o quanto vale a pena gastar com aquele remédio diante daquela população que precisa. Você precisa saber quem demanda, precisa. Quem está precisando? Você precisa saber a demanda. Ou são muitos. Então, isso é importante, a conscientização. Com certeza. E aí, então, eu estava falando dos 15% que não melhoram, que o que a gente tem hoje, embora não tenha indicação em bulo, que também é muito ruim, é a ciclosporina, que é um imunomodulador, imunossupressor, que funciona bem, mas a gente deixa por último, porque tem alguns efeitos colaterais em potencial, menos do que o corticoide, mas tem, que a gente precisa monitorar. Então, tem que ter um cuidado um pouco maior, além de não poder usar por muito tempo mais do que 2 anos, assim. E, às vezes, a urticária dura mais do que 2 anos, né? O omalizumab pode usar... O paciente que está usando há mais tempo que eu tenho, que foi a primeira que usou no Brasil, que talvez você lembre, que é a Fernanda. Ela tinha parado, não tinha? Ela toma sob demanda. Ela começou em 2012. Eu lembro. Então temos 11 anos usando. E acho que isso é importante também, né? Não, é uma urticária que ela, além de ter, para ser diagnosticada, tem que ter mais do que 6 semanas, e ela dura muito tempo, porque eu também sinto isso, a expectativa do... eu vou tomar esse remédio, que seja o omalizumab, quanto tempo? Eu tô tomando aqui o antialérgico, altas doses, está funcionando, mas aí parei um dia, mas aí não tá resolvendo, porque nada disso resolve a urticária em si, né? Esses remédios, eles não curam a urticária. Não, eles controlam os sintomas. Da mesma forma que um antihipertensivo controla a hipertensão. Só que o antihipertensivo vai ter que tomar mais a vida, né? O antihistamínico, não. Mas durante esse período de tratamento da urticária, e acho que isso vale falar aqui para quem está assistindo, é importante ter um acompanhamento. Eu vejo que tem alguns pacientes, outro dia atendi uma mãe de uma criança pequenininha, assim, 2, 3 anos, com uma baita urticária crônica, que estava controlada com antihistamínico. Ela virou para mim e falou assim, doutor, então, quer dizer, ele vai ficar tomando esse remédio, tá tudo bem, então eu não preciso ir aí de novo, né, para pagar mais uma consulta.
Então eu falei assim, ó, você pode vir ou não vir a seu critério. Mas quem tem urticária crônica é uma doença crônica, você precisa ter um acompanhamento. Por quê? Embora na grande maioria das vezes a urticária seja só uma urticária, podem ter outras coisas que apareçam no meio do caminho. Pode ser que os tratamentos mudem. E o que hoje é considerado bom, amanhã pode não ser, ou pode ser que tenha um outro melhor. Então, é importante ter esse acompanhamento ao longo desse processo até que a urticária vá embora. Até porque, normalmente, a pessoa não vai saber quando a urticária foi embora. Exato, E a se ela gente tem estiver algumas controlada. estratégias para identificar esse momento, né? E quanto tem? Tem cura? Tem. Ela cura sozinha. Isso. É. E qual que é mais ou menos... O que a gente espera? Quando você começa a tomar a medicação, quando você fala para os seus pacientes no consultório. Quando ele fala, tem cura? Tem. Um dia ela desaparece. O que eu falo, mais ou menos. que eu falo é que a gente tem de dado estatístico, de 6 meses a 5 anos. Tem gente que tem por 10, tem gente que tem por 3 meses. E tem gente que tem. Tem gente que tem por 20, mas ela vai embora um dia. Talvez você morra antes dela ir embora. Né? Mas ela vai embora, nem que seja junto. Sim, sim. E Mas esse isso eu tô conceito brincando, também, não é o que acontece normalmente. E também ela pode parar, né, cessar, ela é cíclica e ela pode daqui a 10 anos voltar Pode. também, né? Isso Então a acontece cura com- não é também... Isso acontece com 30% das pessoas de terem mais de um episódio de urticária crônica ao longo da vida. Então tem um, depois de 5 anos tem mais um, fica, sei lá, 8 meses, aí depois de 5 anos tem mais um e assim vai. E aquela criança que na infância faz urticárias agudas por quadros virais, infecciosos, enfim, essa criança ela tem uma predisposição depois a evoluir, abrir uma urticária crônica? Existe alguma coisa aí relacionada, alguma evidência? Não, que a gente saiba, não. Pode ser que sim, né? Mas não tem, não tem Nada dado. comprovando. Tem dado. Então, assim, na observação prática, nada científica, eu acho que não. Alguns sim, mas no geral, não é uma regra. Não é uma regra. Toda criança que tem urticária quando tem infecção viral, vai virar uma urticária crônica um dia? Não. Acho que a maioria não. Tá. Mesmo porque às vezes tem uma urticária infecciosa na vida também, né? É. Então não é um... Não, uma em cada 5 pessoas no mundo vai ter urticária algum dia. Então aqui a gente está em 4 pessoas, algumas já teve. Eu tenho angedema, para anti-inflamatório. Já Então, teve urticária? com Não, certeza. urticária, Ah, você não. Eu você faço tem placa. dermografismo. Eu faço placa. Eu fiz na mas não gravidez coço. uma urticária. Não coço. Um dermografismo assintomático. Eu fiz na minha primeira gravidez, 24 horas de urticária e foi embora. É isso, é super comum. Ah, não, que é comum, então acho que realmente, se você parar pra pensar, se bobear, deve ser até menos do que isso daí. Pode 1 para ser. 5. E você já teve um caso, assim, que te marcou dentro da urticária? Uma coisa que... Eu acho que foi Eu acho que chamou a alguns, atenção. esses primeiros casos que eu usei, o omalizumab, a Fernanda, a própria Verônica, a advogada, esqueci o É nome que esses dela. foram muito... Enfim, os foram muito primeiros do emblemáticos, Brasil. porque a gente começou a usar e de repente você falou, nossa, pessoa com 5, 6 anos de história de urticária, ali sofrendo, usando corticoide, de repente você Tira dá com a mão. uma dose do remédio, nem todos respondem na primeira dose, né? Mas no caso dessas primeiras, a Mônica, a terceira que eu estava pensando. Primeira dose, sumiu a urticária. Isso é muito emblemático, né? Mas, ao mesmo tempo, tem outros 2 casos, assim, emblemáticos pelo contrário. Um paciente do Rio de Janeiro, que depois até acabei encaminhando para a Solange, que ele tentou suicídio. Claro que ele já tinha um quadro psiquiátrico, Sim. mas a urticária foi o gatilho. Ele não aguentava. E uma paciente que eu estou tratando agora, que ela não melhora com nada. Nada. Então, a última opção que eu comecei segunda-feira, o padacitinib. Vamos ver se funciona. Vamos ver porque se vai. Ela já fez... Aí... tudo. Não, Não fez do Pilumab ainda, isso porque que é eu mais ia falar. difícil do acesso. O padacitinib tinha Eles o João Pedro tá fa- tomando, aí eu peguei uma caixinha dele, ele tem uma DA grave, né? o filho do alergista meu, tem é. uma dermatite. Tudo Mas aqui, aí assim, eu né? peguei uma caixinha dele, Quantos anos? 18. E dei para essa paciente, vamos ver, ela vai começar a tomar agora. Tá. Depois eu conto. Eu falo Mas que é bem difícil. o omalizumab, ele é... Quando a gente Eu
acho paciente responde, é então, gratificante a gente, assim, né? Aquele paciente ele chega muito grato, assim, muito feliz. Eu acho Porque que é uma doença que incomoda bastante, é uma doença que afeta o dia a dia e, de repente, é uma medicação que realmente ela esses funciona. imunobiológicos, eles mudaram. Igual o DUP que a gente falou. Sim, pra DA, pra Sim. dermatite atópica, né? Então, assim, eles revolucionário. realmente... Eu lembro da Fernanda, ela era do seu consultório, mas eu tava no ambulatório, que eu andei por vários ambulatórios da Escola Paulista. A Lígia mal vira casaca. Ah, é, assim, fica- diga-se de passagem, né? E um deles foi o de fármacos e urticária, que nem era de urticária, era de fármacos, né? Tava começando, né? E daí eu lembro também. Eu lembro desses pacientes, eu lembro bem. Agora... tem tudo. Falou de fármaco, vamos puxar então esse assunto. Porque na urticária crônica espontânea, ela é espontânea, nada não é causado por algo externo, mas tem ali um grupo que o anti-inflamatório faz um estrago, Faz né? um estrago, piora. Mais ou menos 30% também pioram com anti-inflamatório. E Então não é aí, a causa, né? não Não é é a causa. só quando toma o anti-inflamatório, isso é diferente. É diferente, é o que a gente chama de doença cutânea exacerbada por anti-inflamatório. Tem a doença respiratória exacerbada por Sim. anti-inflamatório e tem a doença cutânea que aparentemente o mecanismo pode ser parecido. O mecanismo da piora, né? Tá. Então tem pacientes que têm isso. Mas são 30%. Então, assim, a 30%. gente tem ali 70% que também não tem essa relação. Porque eu já vi muito aquela orientação de para qualquer paciente com urticária se tira o anti-inflamatório. Isso também não faz sentido, Não né? faz sentido, a não ser que realmente ele tome e piore. Sim, sim. Mas num primeiro momento, se orienta não Não. tomar? Não. Eu falo assim, fica atento, se você precisar tomar um anti-inflamatório, fica atento para ver se piora, porque tem algumas pessoas que pioram. E às vezes já tá com o diagnóstico de urticária crônica, nem associa mais a medicação. Exato. Não, porque os anti-inflamatórios é um mundo de remédios e influencia mundo. pra caramba quando você tira, né? É um Porque o mundo. antitérmico que você usa aí na febre, ele E é vamos combinar que anti-inflamatório, meu, é uma bomba, né? É terrível. O pessoal que toma anti-inflamatório... Eu não tomo porque eu tenho edema para anti-inflamatório. Então, eu não tomo. Mas, assim, estômago, rim... Eu parei ferra de tomar, eu tomava Tudo, bastante, tudo, porque eu tinha muita dor de tudo. Não, cabeça. e é também aquele remédio, como o corticoide, né? Que você compra na farmácia, não tem Fácil fácil acesso. acesso e, na verdade, ele faz mal de um jeito que a gente nem imagina, né? E as pessoas nem consequência. sabem que... Você sabe que a ariano tem mais dor de cabeça do que os outros, né? Lógico, a gente pensa muito mais, a gente fica muito mais estressado. tenso, né? As pessoas estressam a gente Não é demais. científico, mas... As pessoas Você estressam. também é ariano? Ixi. Ele é um ariano mais light. Sou um ariano evoluído. Ah, entendi. Qual que é teu ascendente? Touro. Touro. Não, touro. Também? Você é touro? Ascendente touro. Nossa, eu não sabia. Sim, ascendente touro. Que eu nem Eu sabia ia falar o que era a calma touro. vem do touro. Mas você não é calma, então não dá pra falar Mas que... tô ficando calmo, tô ficando. A idade tá chegando, a gente vai acalmando um pouquinho. A gente vai evoluindo, né? exato. Estamos aqui nesse planeta para isso, né? Mas já que a gente falou aí de ser tenso, enfim, do signo, essa questão aí, né, de tensão, estresse, emoção, isso tem uma relação com a urticária? Que é um... Eu acho que, né? eu acho que pode ter, não para todo mundo, mas para algumas pessoas sim. Mas não como causal, né? Não como causal, como fator de piora, mas muito menos do que a dermatite atópica, por exemplo. Que é nítido, né? Nítido, é. Nítido a piora. Que não é uma causa, mas é um fator de piora. fator de piora. Na urticária, algumas pessoas você vê que sim, que toda vez que ela entra numa situação mais de estresse, ela dá uma piorada, mas não é uma regra e não é a maioria. Eu falo, nossa, também colocam muita coisa na conta do estresse, né? Porque tudo, você não sabe o que é, falar é o estresse, então. E aí melhora o estresse, a pessoa tá lá meditando, fazendo tudo mais calmo e continua com a Não, urticária. o cara tá de né? férias no Caribe e ele começa a ter urticária. É estresse. Não é o estresse, é qualquer outra coisa, mas não é Sim. estresse. E Né? tirando o tratamento, que a gente já sabe que temos, graças a Deus, existe mais alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar essas crises? Para melhorar as crises, Lídia, eu acho que não. Mas o que eu sinto ao longo desses todos esses anos, né, assim, estudando mais urticária, vendo mais pacientes, é que o paciente com urticária, ele precisa de uma coisa que as pessoas normalmente não dão, que chama atenção. Então, você dá atenção, ouvir, acolher, estar junto. O paciente com urticária, ele tem que sentir que ele tem um parceiro lutando por aquilo que ele precisa, que é melhorar, né? Eu acho que isso faz uma baita diferença, não só no entendimento e na adesão ao tratamento, mas como um todo, para que a pessoa
se sinta mais confiante, menos deprimida, que é algo que muitos pacientes têm, né? muito. Depressão relacionada à urticária. É uma enfim. coisa que, como você falou, não mata, mas pensa ficar se coçando de noite. E naturalmente você procurar uma causa, mesmo todo mundo falando que... Mesmo o médico já falando que não tem. E todo mundo, provavelmente, ao redor, falando Isso. que Que tem, é alguma tem, coisa, é. que é o remedinho, que é não sei o que lá. E você... te deixa qualquer um louco. Eu falo que o estresse que isso gera de você ficar procurando alguma coisa Terrível. é o que é pior, né? Porque você deixa de comer coisas que você gosta, você deixa de fazer atividades que você gosta, porque sem ter uma relação. Porque tem coisa que tem relação. Então, eu pioro quando eu vou fazer uma atividade física intensa. Então tá, ali a gente sabe que tem uma piora. Então vamos agir para solucionar esse problema. Agora, tirei isso que eu amava comer, não tô comendo um chocolate que eu adorava comer quando eu ficava mais nervoso, eu gostava de comer um docinho depois do almoço. Tirar isso está influenciando também Claro, nessa questão você emocional. Tá tirando a qualidade de vida. Isso, e aí nosso objetivo é dar qualidade de vida. E eu né? acho que no fundo é sobre isso, né? A urticária, na verdade, quando a gente trata, é para melhorar a qualidade de vida. A gente não está curando nada. Então, é tudo para tentar fazer com que ele viva bem. E é interessante porque cada pessoa vai encarar o problema de um jeito. Então, tem uns que encaram numa boa. É ruim, mas vamos lá. E você sabe que Mas não é. ela está indo numa boa. Mas tem uns que se afundam de um jeito terrível. Terrível mesmo. Então, a gente tem que dar esse apoio. Esses fatores mentais, eles podem ter... Assim, a gente sabe... Enfim, a gente já até falou disso. Mas você acha que tem alguma relação entre alguma doença mental, depressão, etc e tal, com prevalência de urticária crônica? Isso existe. Existem dados, né? Que pacientes com urticária têm mais depressão e ansiedade do que pessoas que não têm. Mas a urticária, tudo bem. E o contrário? O que leva ao quê? Tá. Não sei. Provavelmente não é a depressão e a ansiedade que levam à urticária. Mas o contrário, sim. Sim, isso a gente dá até para entender, né? E qual foi o seu paciente, assim, mais novo com urticária crônica, você lembra? Eu atendi algumas crianças bem pequenas, assim, não lembro exatamente quem, mas o que eu lembro mais é um menino, que é o Luiz Henrique, que tem urticária ao frio, que ele abriu o quadro com uma anafilaxia com 2 anos, pulando na piscina. Esse é um dos mais novos que eu vi. Então, já que você puxou as induzidas, então vamos lá. Tem a urticária crônica, espontânea, que não tem uma causa, que não é nada que come, nada que faça. Mas tem as induzidas, né? E como é que funcionam essas induzidas? Então, a induzida é aquela urticária crônica que o paciente ele consegue fazer ela aparecer a hora que ele quer. Então, você pergunta para ele, você consegue fazer ela aparecer agora? Ele fala, consigo. Então, faz. Ele vai encostar numa superfície fria e vai aparecer que é a urticária ao frio, ou numa quente, urticária a calor. Ou ele vai botar o braço para fora da janela, no sol, urticária solar. Ou ele vai começar a pular, esquentar o corpo, urticária colinérgica. Ou vai fazer uma pressão no braço aqui, urticária dermográfica e assim por diante. Então, o próprio paciente, ele sabe como fazer para ela aparecer. E aí, obviamente, existem testes padronizados para a gente confirmar esse diagnóstico. E essa lesão, só para deixar claro para quem está vendo, não é só ficar vermelho, né? Não, ela tem as características de uma urticária. Então, são vezes... avermelhadas, elevadas, coçam. Eu vou para polêmica, eu adoro as polêmicas. Tá tendo um caso aí nas redes sociais, já apareceu na televisão, sobre uma criança com alergia à água, né? Então, fala-se muito alergia à água. E, na verdade, não é bem assim que funciona, né? Esclarece aí pra gente, pode ter alergia à água? A gente primeiro precisa considerar que a maior parte do nosso corpo é água. Isso. Então, não dá para ter alergia à água, né? Alguma coisa até estranha. Existe um tipo de urticária, que chama urticária aquagênica, que eu nunca vi na minha vida, mas existem descrições aí na literatura médica, que é uma urticária em que as lesões aparecem nos locais de contato com água. Então, não é o frio, não é porque a água está fria nem quente, é a água em si. Tanto que tem algumas formas de diferenciar isso. Mas é super raro. E não é bebendo água, não é né? Bebendo água. É o contato com a água e não vai levar a um choque anafilático, não é assim, né? Ela pode, se ela tiver uma exposição extensa, não sei, pode até ser. Né? Realmente fisiologicamente não tenho experiência nenhuma. Mas não é o padrão, não é né? tomando água, né? Assim...
Sim. E alergia, acho que quando a gente fala alergia a alguma coisa, normalmente a alergia é uma proteína, né? E a gente não tem dentro Ou alguma da coisa que se liga numa proteína. Numa proteína, exatamente. E a água a gente não Hoje tem, ainda né? tem Não tem umas como. coisas aí que até não tá tendo proteína, mas precisa ter algum... Tem uma ligação, Tem Precisa algumas ter uma exceções, conexão mas na ali. maioria das vezes sim. Tem, Sim. É porque é um assunto que eu vi que gerou polêmica. Nas redes sociais está se falando bastante disso. É outro assunto que está gerando polêmica, que sempre vai alguém no consultório e pergunta se a urticária não é intolerância à histamina. Não sei se vocês já viram isso. Nossa, isso é polêmico. Intolerância à histamina, Eu é legal vocês perguntarem pro Alex quando ele vier, porque... Eu não... Gente, eu não posso... É eu tomei uma terrível, reclamação no laboratório porque a paciente quis fazer o exame e daí, sei lá o que deu, nem lembro mais. E daí ela queria saber, com o médico do laboratório, qual médico que ela tinha que procurar. Daí eu falei que ela... Qual que era o sintoma? Não que é o ela alergista. qual que era o sintoma que ela tinha e, baseado no sintoma, ela devia procurar. E, no caso, era o sintoma gástrico. Falei, então, você precisa procurar. Ela fez uma reclamação enorme que eu falei que, tipo, eu diminuí, assim... O problema dela. Mas para quem não sabe, o que é a histamina? A histamina é um mediador inflamatório liberado principalmente pelos mastócitos e basófilos. Os mastócitos são essas células que estão na pele e, na verdade, a histamina, quando liberada na pele, que provoca os sintomas de urticária. Ela faz os vasos sanguíneos dilatarem, então passa mais sangue, por isso que fica vermelho. E ao dilatarem, sai líquido do vaso, por isso que ele fica altinho. E, além disso, elas ativam as terminações nervosas, que é o que dá a sensação de coceira. Resumidamente, simplificadamente, é isso. E o antialérgico, ele é Um antistamínico. Não existe antialérgico. Até as pessoas acham isso, né? Que, assim, alergia... Você põe tudo no mesmo saco e escreve lá alergia. Mas eu sempre explico que são pacotinhos, cada um com um nomezinho diferente. Mas eu acredito que, antigamente, como... Porque até hoje, se você for pensar, eu falo para os pacientes, para você fazer um diagnóstico de alergia alimentar, você tem algumas ferramentas, mas você tem que fazer o teste de provocação oral. Você tem que dar uma comida e ficar olhando. Para fazer o PET teste, você tem que colocar a substância e ver se vai reagir. Ou seja, na investigação das alergias, a gente acaba tendo muitas ferramentas que você tem que causar alergia na pessoa. Então, imagina quando isso não tinha nada. Então, era tudo no mesmo pacote, né? E tudo... As tudo que nomenclaturas... coça, tudo que é pele, tudo que é vermelho, tá ali no bolo da alergia, né? Alergia. Até que se prove o contrário, para todo mundo é alergia. Exato. E tudo se trata com o antialérgico. Antialérgico. E, infelizmente, hoje, tem duas coisas que eu vou falar aqui que talvez gere polêmica. Primeiro, é o que eu chamo de terrorismo médico. Terrorismo médico é quase... Tô brincando, né? É quase igual um terrorismo político, porque são colegas que, quando vem um paciente com alergia no pronto-socorro, falam: nossa, mais 1 minuto você morria. Não, se fosse não sei o que, você morria. Não sei, tudo Nostradamus, né? Eles preveem o futuro. Então, isso é terrível. E a outra coisa eu esqueci agora. Ariana, acontece isso. Não, Mas esse negócio de pronto-socorro... Gente, bom, eu trabalhava na sua equipe, né? Num hospital aí, que eu atendi adulto, que foi a causa que me fez parar de atender adultos. Eu lembro que eles ligavam e eles falavam... Eles davam uns nomes, assim... Não, tem um Steven Johnson aqui, que também é uma alergia grave, que a gente vai ter episódios na próxima temporada, provavelmente. E você ia olhar, era isso. Era uma lesão de pele. A pessoa quase matou a pessoa. E agora a outra pessoa tá achando que vai morrer. E eu vou ter que ir lá. Eu lembrei. A outra coisa é... Os nossos colegas não fazem história clínica. A gente fez uma faculdade que, assim, sempre foi tradicional na clínica, né? Desde os primórdios, lá nos anos 50. Então, eu sempre valorizei muito a história clínica. E as pessoas não fazem. Então, ontem eu fui chamado lá na retaguarda do hospital para ver uma paciente puérpera que precisava fazer não sei o que ela tinha, não entendi direito, mas precisava fazer uma tomografia com contraste. O plantonista falou comigo: Luiz, você pode vir avaliar, porque vai precisar fazer uma dessensibilização, já está errado o termo, né? Porque ela tem uma história de alergia a iodo. A gente falou dos mitos aqui, você não assistiu? Saí da minha casa,
Eu assisti esse episódio. Saí da minha casa, fui até o hospital, cheguei para falar com a paciente, fala, tudo bem, Fala que eu sou o Dr. Luiz, que eu sou alergista, vim aqui ver a sua alergia à iodina. O que aconteceu? Não, uma vez eu fiz um procedimento, passei polvidina e ficou tudo vermelho. Então, assim, o que eu... Entendeu? Então, assim, o cara, ele nem perguntou Perguntou a história, qual né? que era a história dela de alergia a iodo. Já, contraste e não tem uma coisa nada a ver com a outra, a gente sabe disso, né? Então, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado, você já resolve um monte de coisa mais rápido, mais fácil. E a gente não tá falando de qualquer... A gente tá numa cidade grande, que tem bons profissionais, bons hospitais. Exato. É preguiça, chega a ser preguiça, não é? Não sei, enfim. Você falou do terrorismo médico, eu falo que agora a gente está vivendo meio a era do terrorismo, né? Tudo é muito. Então, os alimentos causam milhares de problemas, né? Aí vai isso. A vida, se você não faz a atividade física X, você também vai ter problemas. Falo, tudo está muito difícil, né? Tudo é muito terror. Se a gente fosse para o mais simples, Dá um passo pra fazer trás, o básico, medicina, faz o básico bem feito, né? Come bem, se alimente bem, faça uma atividade física que te dê prazer, mas que também tem ali um gasto, enfim. Mas fazendo tudo bem feito, sem essa coisa de se você não fizer, você vai se dar mal, você vai morrer, né? Tudo está muito, muito nos extremos muito hoje. Exagerado. Então, a vacina mata, não, sabe? Tá tudo assim, gente... Ou é ou não é. Polarização. Isso, e aí tem que defender com muita força a sua opinião, né? E assim, como se também dentro da medicina a gente não tem uma verdade absoluta. Às vezes é isso, é tirar uma história direito, entender o que tem ali de E daí verdade, você tira a história, sentido. e daí você tem o trabalho de tirar o que colocaram na cabeça desse paciente. Também. Que em 1 minuto, porque daí você chega e fala assim, não, pode fazer tranquilamente, a tomografia não tem problema, não vai acontecer nada. Não, eu já falei isso aqui para mim. O nosso trabalho, às vezes, o difícil, na verdade, é a gente eliminar esses conceitos e eles não acreditam, né? Assim, mas todo mundo me falou que se eu tenho uma alergia a camarão, eu não posso fazer o contraste iodado. Aí você vai explicar que não tem relação. É difícil de convencer. Muito difícil, muito. E com razão, eu entendo o paciente, porque assim, sou eu falando uma coisa que 10 outras pessoas falaram o contrário para ela. E às vezes é um colega que ele conhece, que ele tem confiança, que ele tem história, mas que talvez não seja o especialista naquilo. E imprudentemente ele faz uma colocação que a pessoa acredita, porque ela tem confiança naquele profissional, e ela tá vendo pela primeira vez hoje. Fala, vou lá, me indicaram, doutora Verônica, mas, nossa, ela tá falando o contrário do doutor Fulano X, que é tudo na vida dela. É difícil. Eu tento levar assim, e para mim também, né, nas coisas que às vezes a gente acha ali, a gente não sabe, não tem resposta, a gente tem que identificar que existe um problema, mas a gente não tem que saber a resposta para todos os problemas, né? A medicina, a gente está cada vez se especializando, e ser especialista faz a diferença. A gente tem uma visão completamente diferente do médico que tem outra especialidade. Então, eu acho que quando você identifica um problema, você pedir ajuda, você encaminhar para um outro especialista, é o melhor, claro, né? É pensando no bem. O paciente não vai gostar menos de você, não vai achar você menos inteligente, menos capaz, né? Eu acho que na nossa especialidade, como cada um, por exemplo, você faz muito urticária, eu que não faço adulto, a gente acaba encaminhando, assim. Você já atendeu mãe de paciente meu. Sim, mas eu não digo dentro da nossa especialidade, eu falo de outras especialidades, Não, tô falando que se na nossa especialidade a gente não tem esse medo de encaminhar por não saber, e a nossa especialidade, Alice, eu tô assumindo que dentro da minha especialidade, a gente não sabe tudo, eu não sei fazer não dá aquilo. pra saber tudo, é muita coisa. Imagina, né? quando é outra especialidade. Então... Tem uma outra coisa que eu sempre falo, quando o paciente pergunta, ele insiste muito em saber, mas é assim mesmo? Eu falo assim, olha, hoje é dia 10. 10 de novembro de 2023 é assim. Dia 17, primeiro dia do congresso, pode ser que falem alguma coisa diferente, o que eu te falei mudou. Mas hoje é assim. Acho que isso é importante também. A medicina é a ciência das verdades transitórias, né? As coisas Exato. mudam e a gente também tem que ter esse conceito aberto e falando, eu tô defendendo isso aqui com muita força até hoje, mas amanhã pode ser que eu mude de opinião, porque pode sair um super estudo me mostrando muito que eu tô das errada. coisas hoje que a gente critica. Assim, já tive altas discussões com esse mundo aí novo da medicina, né? Um monte de exame, discutir os exames, as nossas IgGs que adoram.
Pode ser que um dia eu tenha que colocar minha viola no saco e falar, ó, publicaram esse trabalho e realmente é assim que funciona. Hoje, neste momento, não tem evidência científica e ponto, final. E a gente fala muito assim da evidência, do artigo. O que é uma medicina baseada em evidência? A medicina baseada em evidência é aquela prática médica, quer dizer, o que você vai fazer no seu dia a dia que tem um suporte científico, ou seja, alguém estudou aquilo de uma forma padronizada, controlada, com metodologia. Então, isso embasa o uso daquele método diagnóstico ou daquele tratamento. Isso é medicina baseada em evidência. É diferente do achismo, né? Do que o Dr. Paulo Criado, ele gosta de usar esse termo. Nossa, meu relógio. Falando. Ele gosta de usar o termo medicina baseada em evidência, que é a experiência de cada um, que também é importante, porque a minha prática hoje, depois de quase 30 anos de formado, é diferente do que era há 10 anos atrás ou 20, porque tem a experiência. Mas eu não posso simplesmente me basear só na minha experiência, na minha observação, que pode ter um monte de viés. Né? Sem dúvida. Então, assim, eu tenho que me embasar em alguma coisa mais sólida, estudada, e em cima daquilo usar a minha experiência. Então, acho que essa é a combinação ideal. A medicina baseada em evidência com a experiência que cada um vai adquirindo ao longo da vida. E também acho que é a questão individualizar também, né? Tem pacientes que você entende, tem um perfil, que talvez fazer uma coisa um pouco diferente. Tem aquele paciente que não é uma dieta de restrição, mas às vezes a gente entende que melhorando a qualidade de vida dele, né? Dessa forma, talvez vai influenciar. É a personalização, então né? Precisão. individualizar mesmo. Não tem receita de bolo, essa é a isso, verdade. mas não é sair dali defendendo que aquilo é para todo mundo, Exato. né? O que Não é para criar um todo mundo, exame. na verdade, é o que tem uma evidência. O que a gente pode falar, olha, esse remédio aqui, ele é bom para 85% pra das maioria. urticárias. Por quê? Porque tem uma evidência. Exato. Né? É porque funcionou para 2 ou 3 que eu tenho no meu consultório, né? Tem um por trás Isso aí. Ótimo. E aí? E aí? Mais dúvida de urticária? Não, é que urticária, eu acho assim, urticária crônica é uma coisa muito... Isso que eu falei, que ainda eu acho que muita gente não conhece. Quando chega, eu só tenho criança, eu tenho paciente com urticária crônica. Quando chega, é basicamente passou por todos os pediatras, nenhuma pessoa pensou na urticária crônica. Eu tenho um post no meu Instagram que eu coloco assim, é uma pergunta, né, que tenho alergia há anos e ninguém descobriu o que é, né, onde eu vou falar sobre urticária. E é um post que ele engajou tanto, e eu entendi o quanto, e todo mundo escrevendo assim, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Eu falo, gente, e assim, ninguém, não é conhecido, ninguém falou para essa pessoa que poderia ser uma urticária crônica. Que o Luiz falou, os médicos não conhecem. Eu lembro que teve uma paciente com 3 meses de urticária, com aquele negócio de corticoide, de dieta, e faz exame, e faz não sei o que lá, e vai para o pronto-socorro, daí fala uma coisa, daí vai para outro médico. E assim, nenhum dos 10 médicos... Mas vamos pensar o seguinte, a gente fez faculdades boas, né? Quantas vezes vocês ouviram falar de urticária na faculdade? Não tinha. Com certeza, pouquíssimas. Não tinha. Então, né? os próprios colegas não conhecem, então o paciente fica perdido. Eu acho que é uma coisa... Quanto tempo tem de história aí, falando de história da urticária crônica? Gente, com certeza ela existe há muito tempo. Mas eu não sei quando que foi definido esse critério para crônica agudo, realmente não, mas, eu não assim, sei. trabalhos, assim, você... Quando eu estava na residência, já tinha urticária crônica aguda. Estamos falando aí do final dos anos 90. Porque eu lembro da minha residência de você. Final dos anos 90. Mas a gente chamava urticária crônica de idiopática. Então. Não é espontâneo. Que não sabia era a causa. espontânea. Esse termo não se usa mais. Então, a gente revirava o paciente. Eu lembro de um protocolo, quando eu estava no R4, que eu fiz com a Roberta Criado. Eu e a Maria Fernanda, que era minha dupla de residência. A gente fez um protocolo de investigar o cara do pé à cabeça para tentar descobrir a causa da urticária. E não descobria. Então. Aí, em 2004... Então, é muito novo. Saiu um artigo lá do grupo da Alemanha, do Charité, da Martina Kozel, mostrando que se você fizer uma investigação extensa para todos os pacientes com urticária, acho que era menos, eu nem lembro, mas menos de 2% você ia achar alguma coisa
que justificasse aqueles sintomas. Por isso que, daquele momento em diante, que não se investiga mais urticária. Não adianta. Você consegue convencer no seu consultório os pacientes a não fazer nenhum exame? Eu consigo porque eu explico o que acontece. Mas, na verdade, a gente pede alguns exames que hoje a gente usa como biomarcadores, né? Que é a IgE e o anti-TPO, principalmente. Tá. A gente pede o hemograma também, VHS e PCR. Tá? Que, para quem não é médico... São exames que vão ajudar a gente a entender melhor o mecanismo, afastar... Mas não vão dar diagnóstico. Alguma outra doença mais grave que pudesse estar relacionada, mas não dá diagnóstico. Sim. Não dá diagnóstico de causa. Não dá diagnóstico de causa. Mas ajuda a entender o mecanismo. Por exemplo, quem tem IgE alta e anti-TPO baixo, ou o contrário, quem tem anti-TPO alta e IgE baixa, provavelmente tem um mecanismo autoimune e não autoalérgico. Então, IgG contra IgE ou contra receptor de alta afinidade para IgE e não IgE contra um autoalérgeno. Entendi. Desculpa, pessoal, falando de termos mais técnicos. Agora a sopa de letrinhas. Mas eu falo que explicar, né? Eu acho que mais do que convencer é você explicar por que você chegou naquilo, Isso. né? Ó, eu pego uma folha também, eu desenho uma mastócito, eu mostro o que faz. E eu falo, e às vezes é simples, né? Na hora que eles olham, visualizam, explicaram, porque passou por vários que às vezes não deu essa explicação e só fala, ou é isso ou não é aquilo, né? Tem que explicar por que é. O RAST, hoje que eu trabalho no laboratório, o RAST, as pessoas falam RAST, o RAST, esses RAST. E daí eu explico, o que é o IgE? O que você está procurando? É uma reação que não tem nada a ver do mecanismo IgE, vem aquele trocentos IgE. Não tem nada a ver, então eu também desenho. Eu acho que isso ajuda a esclarecer o que na alergia é tão banalizado, né? Isso que a gente falou, antialérgico, alergia, tudo é antialérgico. Traz um ensinamento ali, eu acho legal. Okay. E a gente está falando de urticária e eu estou vendo você com um livro aí na mão, quero saber o que é isso. Então, esse livro chegou na minha casa agora. Agora, eu cheguei em casa, eu nem ia passar em casa, eu vim direto, mas passei em casa, estava lá na porta. Então, para quem quiser ver, ele é um manual de urticária, que vai ser lançado agora ainda no Congresso pela ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Ele é um livrinho bem prático, um manual bem prático, bem simples, mas que ficou bem bonitinho. Claro, ele é mais para médicos do que para não médicos, do que para pacientes. Mas se você é paciente e está assistindo, dê um de presente para o seu médico. Eu pensei porque nisso, ele vai gostar. Um presente legal para você dar para o seu médico. Não deixem essa oportunidade passar. E aproveitando que a gente está falando de urticária e fazendo propaganda do livro, também para quem é médico e está assistindo, não sei quando que vai pro ar isso aqui. Daqui umas 2 semanas. Vai ficar meio em cima, mas entre 7 e 9 de dezembro, aqui em São Paulo... Não, vai antes. A gente vai ter a Conferência Internacional de Urticária com todos os grandes nomes do mundo vão estar aqui. Então, por favor, e se você não é médico, avise para o seu médico que vai ter essa conferência, que vale a pena participar. Se você tem aquela alergia, sabe você que respondeu no meu post? Eu tenho isso. Aí, ó, super oportunidade de falar pro seu médico. Olha, eu acho que eu tenho esse negócio aqui, esse livro aqui, ó, dá uma lidinha. Uma boa. A gente quer autógrafo depois, tá? Claro. Bom, e daí o tema aqui do nosso quadro, pra gente falar um pouquinho da nossa vida pessoal. Então, a gente sempre pergunta um livro, uma série, um filme, uma experiência, uma cena. Eu falo que é uma memória afetiva, alguma coisa que te traga uma memória gostosa, uma memória da sua jornada pessoal ou profissional. Eu acho que minha vida ela é cheia de memórias gostosas, assim. Tem poucas coisas que... Tem talvez uma coisa que eu me arrependa na minha vida. Então, é uma vida cheia de bons momentos, de boas emoções. Talvez por eu ter escolhido um caminho que eu considero nobre para trilhar, que é de me tornar uma pessoa melhor para que eu possa transformar o mundo ao meu redor e que esse mundo seja melhor. Então, minha vida é cheia de bons momentos, assim, em diferentes fases. A infância foi legal, super gostosa, adorava esporte. Você não sabia que você tinha estudado no Rio Branco? Eu fiz o colegial no Rio Branco. Eu não sabia. No Rio Branco da Granja. Ah, tá. Eu não sabia. Época da faculdade. Faculdade maravilhosa. Super memórias excelentes. Qual faculdade você fez? Maravilhosa. Fiz a melhor e mais antiga do interior.
E mesmo depois, assim, de casamento, também muitas coisas legais que a gente fez e faz com a família, os filhos. Então é difícil, assim, falar Então escolhe um livro, um uma filme. coisa. Também, mas eu vou falar de um livro que a Verônica não leu. Que foi um livro que... Não, ela vai toda semana, quem falar o livro que ela não lê, ela vai ter que ler para a semana seguinte. Vou trazer um resumo. Foi A gente já me deu essa tarefa. foi um livro que eu li quando eu tinha uns 15 anos. Quando eu tinha uns 15 anos, meus pais e alguns amigos se juntaram para montar uma editora. Chamava Editora Mercúrio. Que tinha uma proposta de trazer livros com conteúdo mais profundo, filosófico, talvez até um pouco esotérico para alguns títulos, fala de psicologia. Então, tiveram alguns best-sellers da Editora Mercúrio. Não sei se vocês conhecem, mas uma série que era o Rishi e o I, que era de psicologia do homem, mulher, casal. Foi super popular nos anos 80. E teve um outro autor que eles lançaram aqui no Brasil, que é o Benítez, um autor espanhol, que na época o livro que foi lançado e que foi o best-seller, ele ficou no primeiro lugar da Veja muitos meses. E chama Operação Cavalo de Troia. Esse eu já ouvi falar. Teve algum filme? Não, Não. Cavalo de Troia é famoso. Não sei se foi a história lá da Grécia, Então, né? mas a Operação Cavalo de Troia, por que me marcou? Não. Nossa, gente. Porque é um livro eles chamam de realismo fantástico, né? Você começa a ler, você não sabe se aquilo aconteceu de verdade ou não. Porque é tão bem escrito e tão convincente que você fala, pode ser possível, não é impossível. E, resumidamente, a história de um cara... Isso, depois eu não li de novo, eu preciso ler de novo esse livro. Mas é a história de um cara e tem toda uma trama ali da NASA, tal, que ele volta no tempo para a época de Cristo, nos últimos dias. Nossa, ou que loucura. Meu pai falou, descreveu essa semana, não, uns dias atrás, deu para o Rodrigo um livro que o Rodrigo está lendo. Ele descreve isso, mas não é esse nome. E aí o cara ele vai descrevendo o que ele vive ali, naquela época passada, mas com uns detalhes, assim, que é um negócio impressionante. E é uma história bonita, assim, legal. Aquele livro que você começa a ler, você não para. Então, esse foi um livro que me marcou. Operação Cavalo de Troia. Pela forma como ele foi escrito, pela história, pelo conteúdo, talvez pelo contexto na época que eu era adolescente, que eu achei aquilo Você não incrível, releu ele depois? Eu não reli. Não, e meu pai descreveu, não é esse, eu sei porque o Rodrigo tá lendo, é outro nome. Não sei qual também. Mas meu pai falou assim, eu tô lendo um livro que parece que tem hora que eu tô dentro do livro e também falou alguma coisa da época de Cristo, de Jesus, sei Que lá. eu acho que tem uns livros que a gente lê, assim, numa época da vida, e depois a gente relê e tem uma visão completamente diferente. Tem um Porque livro que eu nem a gente quero reler, muda. porque eu falo, eu gostei tanto naquela época, vai que eu mude agora. Então, esse eu nunca Olha reli. que loucura, eu não tenho vontade de reler, nem... Eu quero ler mais, mas eu não tenho vontade de Nossa, Eu acho que eu nunca releio reli nenhum nunca livro. reli. Nunca. Nossa, eu Anos. releio muitos livros. Fico Meu mais pai... tranquila. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai falou que a cada 10 ou 15 anos, não lembro, ele relê 100 anos de solidão. Porque ele fala que cada vez ele teve uma visão diferente. Não, meu né? pai relê muito, mas meu pai... E eu amo reler livros. Eu sempre tenho essa interessante. sensação de ser Eu diferente. nunca reli assim. um livro também. Porque a gente muda, né? Então, você vai interpretar aquilo de uma forma diferente. Você não é o mesmo. Sim, eu reli o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Li lá na época da faculdade, na época de prestar vestibular, e na época não achei uma leitura legal. Reli há pouco tempo. Falei, gente, que fantástico. Por que eu li naquela época, na verdade? Você Porque leu eu pra fiquei... prestar vestibular, não? Então, mas aí eu fiquei com uma imagem ruim do livro. E aí reli agora, anos depois, falei, nossa, é um livro fantástico. Mas tinha que ter uma maturidade que eu não tinha na época para entender. Exatamente. Então, recomendo reler. Que loucura. Esse negócio de livro eu nunca li. E porque eu acho que deve ter livros sempre lançando livros novos. Sim. Eu nunca penso em um que eu já li, mesmo que eu tenha gostado muito. Mas é isso. Muito obrigada. Fiquei muito, muito, eu muito que feliz. agradeço. Uma honra ter você aqui. Eu sei o quanto o seu tempo é valioso. E espero ter mais vezes. Né? Quando vocês quiserem. Ótimo. Acho que a gente está terminando aí logo uma temporada. Não, ainda temos alguns episódios, Não, mas- né, pela frente. Não, mas estou querendo dizer que
em próximo. Segunda temporada. Não, esperamos ter próximas temporadas. O pessoal precisa engajar, precisa gostar aqui do negócio. Mas acho que a gente tá indo bem, ainda bem. E obrigada, mais uma vez, exatamente o que a Lígia falou, o tempo, por estar aqui disponibilizando, entendendo que isso aqui é um canal também importante pra gente orientar, né? Trazer uma medicina de qualidade, informação de qualidade nesse mundo aí da internet, que é um mundo meio cão, né? Todo mundo fala o que quer, nem sempre E a gente não tem reclama qualidade. muito, né? A gente Isso. reclama dos absurdos que a gente vê. A gente resolveu fazer a nossa pode mudar? parte, A gente resolveu fazer a nossa Só parte. ficar atrás falando mal da... Vamos polemizar aqui. A gente trouxe isso pra cá. Mas muito obrigada, Luiz Felipe. E, pessoal, obrigada por assistir, por escutar a gente. Sigam a gente aí no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. E semana que vem a gente tá de volta. Obrigada. Obrigada.